Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, o Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como um guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai fazer um podcast especial. Eu sou o Vinícius Zoffoli, eu estou aqui com o Vinícius Correia, nós dois somos membros fundadores da Sim, e esse podcast é especial porque ele vai servir para chamar vocês para a nossa semana do pronto atendimento, que vai acontecer agora no final de agosto, início de setembro, para o nosso relançamento do curso Porta Dominando o Dia a Dia. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo de dor torácica. E aí, Vini? Fala, Zoffoli. Uma grande honra estar discutindo esse assunto aqui, que a gente já discutiu várias vezes, né? No nosso curso prático, a gente sempre faz dupla e discute esse assunto. É um assunto muito prevalente no pronto-socorro, mas hoje a gente vai focar no manejo prático, né, da síndrome coronariana aguda de maneira geral, tanto sem supra quanto com supra de ST. Então, o foco hoje é a gente abordar isso na semana de pronto atendimento. A gente vai fazer a abordagem sistemática da dor torácica e também vai ter uma live só de troponina comigo e com o Lentini, né? Então, se você não se inscreveu ainda, já aproveita e se inscreve, que vai ser muito top essa semana de pronto atendimento. Então vamos lá, gente. Vini, imagina que a gente está no nosso plantão, na sala de emergência, e chega um paciente com dor torácica, né? O que é a primeira coisa que você faria e como é que você vai abordar esse paciente? Bom, primeira coisa, né, os pacientes com dor torácica, a gente tem que fazer como tudo, né, no pronto-socorro, na vida, fazer uma ótima história, exame físico. Então, avaliar a sua probabilidade pré-teste para suas principais catástrofes diante de um paciente com dor torácica. Então, a gente tem que lembrar das causas que mais matam, que é síndrome coronariana aguda, TEP, dissecção de aorta, e tem as causas menos comuns, como pneumotórax hipertensivo, rotura esofágica e tamponamento cardíaco. Para cada uma dessas catástrofes, a gente tem que construir probabilidades pré-testes para orientar nossos exames que a gente vai pedir para chegar no diagnóstico final mais provável, né? A gente vai falar sobre isso na semana de pronto atendimento, mas hoje a gente vai focar mais no manejo da síndrome coronariana aguda. Então, no manejo da síndrome coronariana aguda, a gente tem que avaliar fatores de risco cardiovascular, tem que caracterizar muito bem essa dor, para ver se essa dor é típica ou não é típica, que é uma dor típica, né? É aquela dor em queimação ou em aperto torácica, que irradia ou para a mandíbula, para o membro superior esquerdo, que são as características mais comuns, né? Que piora com esforço, melhora com repouso, tem sintomas acompanhantes, como, por exemplo, náusea, vômito, sudorese. Então, esse tipo de paciente que chega com esse quadro muito típico, a gente já tem que pensar, acender a nossa luzinha aí para a síndrome coronariana aguda como primeira opção. E todos os pacientes com dor torácica, vale a pena a gente fazer um eletrocardiograma e um raio-x de tórax. E na síndrome coronariana aguda, especificamente, o eletro vai ser um divisor de águas no nosso manejo, né, Zoffoli? Por que o eletro, nesses casos, vai ser nosso grande divisor de águas, né? A gente vai ter que saber justamente se esse cara tem supra ou não tem supra, né? E eu tenho certeza que vocês sempre, quando vão abordar esse paciente, vocês perguntam se ele tem algum fator de risco para doença cardiovascular. Mas aqui a gente não pode esquecer também de perguntar fatores de risco para TEP e fatores de risco para síndrome aórtica aguda, né? Se ele tem alguma imobilização recente, se ele já teve TEP, não vai ser o nosso foco hoje, né? Nosso foco é a dor torácica, e a gente vai partir agora desse momento. O paciente acabou de fazer um eletro e ele tem um supra. O que a gente faz? Então vamos lá, primeira coisa, paciente, o que é a síndrome coronariana aguda com supra de ST, né? Então, falando de critérios, é muito importante que todo mundo saiba. Supra de ST, para eu chamar de síndrome coronariana aguda com supra, eu tenho que ter um supra em duas derivações, pelo menos em duas derivações contíguas. Se eu estou falando de V2 e V3, esse corte é acima de 2,5 para homens abaixo de 40 anos, ou acima de 2 milímetros para homens acima de 40 anos. Para mulheres, nessas derivações de V2 e V3,
o corte é 1,5. Em todas as outras derivações, o nosso corte vai ser 1 milímetro, e aí V3R, V4R, V7, V8, nosso corte vai ser meio milímetro. Então, eu vou ter que respeitar esses cortes de supradesenvolvimento de ST em 2 derivações contíguas pelo menos, ou se eu tiver um bloqueio de ramo esquerdo novo, que aí eu posso usar os critérios de Sgarbossa ou também os novos critérios aí de Barcelona para identificar se esse bloqueio de ramo esquerdo é um bloqueio novo ou não. Então, num contexto de dor torácica, paciente que chega com uma dor torácica, tem um eletro com supra de ST, a gente vai ter que abrir a artéria desse paciente, né? Então, falando da síndrome com supra, o nosso principal objetivo aqui é abrir a artéria, porque tem um trombo ocluindo a minha artéria completamente. Então, tem que desfazer esse trombo, tem que abrir essa artéria para recanalizar e para o paciente melhorar da dor e também evitar que ele evolua com infarto agudo do miocárdio e necrose miocárdica, né? E aqui não dá mole, gente. Como o Vini falou, eu vou ter que fazer derivações direitas e vou ter que fazer derivações posteriores. Aqui a gente sempre lembra aquela situação que o paciente tem um infra anterior e se você não fizer derivações posteriores, você não vai ver que aquilo poderia representar uma imagem espelho de um supraposterior. E o tratamento muda totalmente, né? Então, se eu vou abrir a artéria, como é que funciona a minha decisão, Vini? Assim, se o paciente vai para o CAT, se eu vou fazer trombólise? Boa. Oswaldo, só puxando o comentário das derivações direitas e posteriores, né, que é V3R, V4R direitas e V7, V8 posteriores, o interessante é que a diretriz brasileira coloca como não obrigatório você só fazer se o seu eletro inicial não tiver nenhuma alteração sugestiva aí de supra de ST. Mas, na prática, a gente faz para todo mundo. Porque se a gente sistematizar isso, não vai agregar risco nenhum para o paciente fazer derivações direitas ou posteriores, e na verdade vai sistematizar nosso atendimento, vai fazer com que a gente mitigue erros e evite esquecer de fazer essas derivações, né? Justamente no cara que precisa, né? Exatamente. Mas, bom, vamos seguir adiante. Nesse paciente com síndrome com supra de ST, como que eu vou decidir o que eu vou fazer com esse paciente? Eu já falei para vocês, a gente tem que abrir a artéria. Agora, a grande questão é, como eu vou abrir a artéria? Eu vou trombolizar esse paciente ou vou fazer uma angioplastia primária, ou seja, levar ele diretamente para a hemodinâmica e fazer a angioplastia? Bom, então, primeiro de tudo, se o meu paciente ele tem uma dor torácica abaixo de 12 horas, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: eu tenho hemodinâmica no serviço? Se eu tiver hemodinâmica no serviço, a próxima pergunta que eu tenho que fazer é: eu consigo fazer com que meu paciente esteja lá na hemodinâmica com a artéria aberta em menos de 90 minutos? Se sim, se a resposta for sim, eu tenho que levar esse paciente para angioplastia primária. Agora, se for demorar mais que 90 minutos, eu tenho que trombolizar meu paciente. Agora, se eu já estiver na UPA, na UBS, num serviço que não tenha hemodinâmica, a pergunta que eu tenho que fazer é: será que eu consigo transferir esse paciente para um serviço de hemodinâmica e colocar esse paciente na hemodinâmica e ele estiver, né, com uma artéria aberta em até 120 minutos, ou seja, 2 horas? Se eu conseguir garantir isso, que é muito difícil na prática, aí sim a gente vai fazer angioplastia primária. Caso contrário, a gente vai trombolizar esse paciente. E depois de trombolizar, é muito importante que a gente encaminhe esse paciente para um serviço que tem hemodinâmica, para ele fazer uma angioplastia em até 3 a 24 horas, porque esse paciente precisa ser estudado, a gente precisa estudar a anatomia desse paciente e ver o que eu vou tratar de lesão aguda, né? Já se eu trombolizo esse paciente, né, se eu não consigo levar esse paciente para angioplastia primária, opto por trombolizar esse paciente, o que eu tenho que avaliar, né? Primeiro, contraindicações da trombólise, eu tenho que perguntar todas as contraindicações da trombólise. Não precisam decorar isso, sempre levem, né, uma tabelinha para consultar no plantão, porque a gente sempre acaba esquecendo uma ou outra coisa e é importante a gente checar todas as contraindicações da trombólise. Abre e checa na internet que vocês não vão esquecer nada. Exatamente. Mas não deixem de checar, não tentem decorar isso, tá? Segundo passo, ver qual trombolítico que eu vou usar. Geralmente a gente usa a alteplase ou a tenecteplase. A tenecteplase ela é mais prática de ser utilizada, que a gente usa uma dose em bolos. Já a alteplase é um pouco menos prática de utilizar. A streptokinase quase não é utilizada, né? É inferior às demais, né? Só se você não tiver alteplase ou tenecteplase. Bom, uma vez que eu decidi o trombolítico que eu vou utilizar,
eu vou ter que avaliar critérios de reperfusão. Quais são esses critérios de reperfusão? Principalmente melhora da dor ou diminuição do supra de ST em pelo menos 50%. Mas aí vai a grande dica aqui. Quando que eu vou avaliar essa diminuição de supra e essa melhora da dor? Em geral, 60 a 90 minutos após o início do trombolítico. Bom, e se você tiver coisa discordante? Imagina que eu tenho um paciente que melhorou dor e não teve reversão do supra. Aí a gente não pode falar que esse paciente teve critério de reperfusão, né? A gente tem que ter melhora da dor e diminuição do supra em pelo menos 50%. Agora tem outros critérios, que é, por exemplo, pico precoce de marcador, de troponina, ou arritmias de reperfusão, como, por exemplo, ritmo de ventricular acelerado. Esses são critérios adicionais que não são necessários serem preenchidos para a gente falar que o paciente teve critério de reperfusão. O principal é ter critério eletrocardiográfico, né, com diminuição de supra e melhora da dor. Aí, se esse paciente não tiver critério de reperfusão, eu vou ter que levar ele para angioplastia imediatamente. É o que a gente chama de angioplastia de resgate. Tem que mandar esse cara para o CAT para abrir a artéria, porque o trombolítico não foi eficaz na reperfusão. E imagina que esse nosso paciente, eu ainda estou tomando essa decisão, se vai para o CAT, se eu vou trombolizar. O que eu faço de terapia farmacológica, né? E como é que a forma que eu vou abrir a artéria vai interferir nisso? Zoffre, antes de falar da terapia farmacológica, eu só queria fazer um breve comentário, que eu falei que essa decisão a gente faz para os pacientes com menos de 12 horas de dor, né? Agora, aqueles pacientes que chegam com mais de 12 horas de dor, que é o que a gente fala de infarto com supra evoluído, né? Esses pacientes, em geral, têm pouco benefício da gente... não tem nenhum benefício de trombolizar esses pacientes, mas em até 24 horas, entre 12 e 24 horas, vale a pena mandar esse cara para o CAT, né? Mas já não é aquela grande correria que é quando a gente está com uma dor a menos de 12 horas. Mas, em geral, com dor com supra evoluído, né, entre 12 e 24 horas, a gente prioriza mandar esse cara para o cateterismo e não vai trombolizar esse paciente, certo? E um outro adendo que eu queria fazer antes da gente partir para o tratamento farmacológico é fazer o paralelo aqui, Zoffre, com a síndrome sem supra de ST. Como eu falei, na síndrome com supra, a gente tem que abrir a artéria correndo. Já na síndrome sem supra, é muito mais difícil de manejar a síndrome sem supra, por incrível que pareça. Porque a gente tem um amplo espectro de pacientes dentro da síndrome sem supra. Tem desde pacientes mais tranquilos, de baixo risco, até pacientes de alto risco e muito alto risco cardiovascular. E aí, para cada um desses pacientes, a gente faz uma abordagem um pouco diferente em relação ao cateterismo, né? O cara pode ser tão grave quanto o cara com supra, né? Oi? O cara pode ser tão grave quanto um cara com supra. Exatamente. Primeiro ponto, nem todos os pacientes com síndrome sem supra vão para o CAT, né, imediatamente. E aí a gente tem alguns pacientes, como você falou, que são tratados com síndrome sem supra, síndrome com supra, né, que tem que abrir a artéria correndo, porém, eu nunca vou trombolizar esse paciente, né? Isso é muito importante. Mas eu tenho que levar esse paciente para CAT imediato, em menos de 2 horas. E quem são esses pacientes de muito alto risco, né? Pela diretriz da ESC de 2020, eles colocam pacientes de muito alto risco, aqueles que estão em instabilidade hemodinâmica ou instabilidade elétrica, ou seja, fazendo TV, FV, pacientes que têm uma angina refratária, ou seja, não consigo controlar com as medicações habituais que a gente utiliza para controle da dor, pacientes que têm complicações mecânicas, como, por exemplo, rotura de músculo papilar, levando à insuficiência mitral, ou rotura de parede livre, que é mais comum acontecer na síndrome com supra, mas em alguns casos, tem alguns casos descritos também em síndrome sem supra. Aqueles pacientes com insuficiência cardíaca aguda, secundária ao infarto, ou aqueles pacientes com supra de AVR e infradifuso. Esses pacientes, eles têm uma anatomia muito crítica, que é, em geral, relacionada a lesão de tronco de coronária esquerda. Então, esses pacientes, todos que eu falei, são caracterizados como muito alto risco e tem que ir para cateterismo imediato, de preferência antes de 2 horas. E esses pacientes sofrem. É muito interessante que eles foram excluídos dos grandes estudos que a gente avalia fazer ICP precoce ou não, né? Angioplastia precoce ou não. Por quê? A gente já sabe que esses pacientes têm altíssimo risco, né? Então eles têm que ser estudados mesmo
de maneira imediata. Já pode Vou falar. aproveitar e tentar uma coisa, então. Ó. Tá bom. Então, você está falando do The Winter, né? O Supra de AVR. Minto, desculpa. Você estava falando de tronco proximal, né? Isso. E o The Winter e o Ellens estão incluídos como alto risco pela nova diretriz da ESC ou ficaram de lado? Boa, ótima pergunta. Eles colocam na diretriz da ESC vários padrões que são considerados de alto risco, né? Vários padrões eletrocardiográficos na síndrome sem supra que são considerados pacientes de alto risco. A síndrome de De Winter e a síndrome de Wellens são padrões que são considerados também de alto risco. De Wellens, só para o pessoal saber, né? A síndrome de Wellens é quando tem o plus-minus, né? Principalmente em V2 e V3. E a De Winter é quando o paciente ele tem um infradesnivelamento de ST contínuo com uma onda T apiculada, geralmente também nas precordiais, associada a um supra de AVR. Esses dois pacientes, em geral, eles têm lesão de DA proximal e tem alguns casos também de pacientes triarteriais, que são pacientes mais graves. Eles não são colocados como tão graves quanto o supra de AVR infradifuso. A diretriz considera o supra de AVR com infradifuso, ou seja, lesão de tronco, a mais grave de todas, e coloca junto às outras indicações que eu falei como critério de muito alto risco. Mas na prática, o que a gente faz é para esses pacientes de De Winter, síndrome de Wellens, a gente também priorizar o cateterismo para esses pacientes que a gente sabe que eles evoluem pior, tá? Mas na diretriz... O AVR, né, a gente não vai... É o grande protótipo, né? Eu não vou saber se é um tronco proximal ou se é um cara triarterial grave, e só com um cateterismo rápido para decidir se esse cara é cirúrgico, se não é. Exatamente. Então, esses pacientes têm que ir para o CAT de maneira imediata, né? Aí, Zofre, tem uma coisa interessante. Na diretriz nova da ESC, né, eles tiraram aqueles pacientes de risco intermediário. Eles colocaram só os pacientes de alto risco, então, os muito alto risco, que é esse que eu falei. Aí tem o outro extrato, que é o alto risco, e tem o outro extrato, que é o baixo risco. Mas eles tiraram os pacientes de risco intermediário, baseados em dois grandes estudos, que é o TIMAX e o VERDICT. São dois trials grandes que avaliaram esses pacientes serem estratificados diretamente para uma ICP precoce, uma angioplastia precoce, em menos de 24 horas, ou uma ICP mais tardia. E eles mostraram que aqueles pacientes que eram classificados como risco intermediário, que eram aqueles pacientes com várias comorbidades, né, como, por exemplo, insuficiência cardíaca, diabetes e tal, esses pacientes não tinham preditores de evoluir pior se eles fossem classificados como baixo risco. Entendi. Então, o que a gente faz hoje em dia, né? Os pacientes de alto risco, quem são os verdadeiros alto risco pela diretriz da ESC nova, né? São aqueles com Grace maior que 140, aquele paciente que teve infarto sem supra, ou seja, ele dentro da síndrome sem supra, a gente tem angina instável e infarto sem supra, certo? E aí dentro, aqueles que tiveram infarto sem supra, ou seja, que curvaram a troponina acima do percentil 99 e com curva, também aqueles pacientes com alteração dinâmica no eletrocardiograma, né? Então, por exemplo, ele tem um eletro de inicial normal e depois ele evolui com uma inversão de onda T, por exemplo, é uma alteração dinâmica. Ou aquele paciente pós-parada, que reverte, né? ou aquele supra também, aquele supra espontâneo que reverte, né? Ou aquele paciente pós-parada ou choque cardiogênico. Esses são pacientes de alto risco e eles têm que ir para o CAT em menos de 24 horas. E, por fim, o último grupo é o que não preenche nem os critérios de muito alto risco, nem os critérios de alto risco, são aqueles pacientes de baixo risco que podem ser estratificados de maneira não invasiva, ou seja, com testes não invasivos aqui, a gente pode citar a cintilografia, né, de perfusão miocárdica, com estresse e repouso, ou também angiotomo de coronária. O grande benefício aqui da angiotomo de coronária é que a gente consegue fazer de maneira precoce, né? Já os testes de estresse, né, tanto farmacológico quanto de esteira, a gente tem que esperar pelo menos aí 24, 48 horas da fase aguda para a gente conseguir fazer esses exames. Então, não dá para fazer estresse no cara que está infartando, né? Exatamente. Então, a grande questão aqui do infarto, da síndrome sem supra, que como eu mostrei, é um grande espectro aí de estratos de risco, né? E eles tiraram aqueles pacientes de risco intermediário na última diretriz.
Zé, e só fazendo um paralelo, na diretriz brasileira da SBC, eles ainda consideram 3 estratos: muito alto risco, risco intermediário e baixo risco, tá? Mas o que a gente mais utiliza na prática mesmo é a diretriz da ESC. E definindo assim, se esse cara vai para o CAT ou não vai agora, né? O que você faz pegando aquele gancho de terapia medicamentosa, farmacológica no paciente? Boa. Eu deixei para falar isso depois, porque a terapia medicamentosa, a gente acaba... Tem algumas peculiaridades para síndrome sem supra e síndrome com supra, mas muitas coisas se sobrepõem, né? A gente vai apontar aí algumas peculiaridades, mas de maneira geral a gente faz muitas coisas parecidas, né? Então, o que mais importa, falando das duas síndromes coronarianas agudas, tanto sem supra quanto com supra, o que mais importa são os 3 As, ou seja, aspirina, o segundo antiplaquetário e o anticoagulante. Isso é o que mais importa. Depois tem a terapia adjuvante que a gente pode comentar, né? Mas o principal de tudo, e que a gente vai fazer para todo mundo, e o que tem mais evidência é o famoso AS, que todo mundo conhece, né? O AS a gente vai fazer, né, tem vários estudos, né, embasando o AS, estudo ISIS, né, bem antigo, e a gente vai fazer para todo mundo, desde que não tenha contraindicação. A contraindicação ao AS é o paciente que tem sangramento ativo ou alergia ao AS, né? Mas de maneira geral a gente vai fazer para todo mundo o mais rápido possível. Ataque 300 miligramas VO e fazer a manutenção depois 100 miligramas. Aí, Zófoli, segunda coisa que eu gosto de falar sempre como a gente vai escolher o segundo antiplaquetário e quando a gente vai administrar o segundo antiplaquetário. Primeiro de tudo, eu queria só falar de um termo que a gente utiliza muito, que é o termo pré-tratamento. Esse termo pré-tratamento, ele se refere ao início do inibidor do P2Y12, que são os segundos antiagregantes que eu vou falar para vocês, que é o clopidogrel, prasugrel e ticagrelor. Então, o pré-tratamento é utilizar esses inibidores antes da definição da anatomia coronariana, ou seja, na ambulância ou na sala de emergência, tá? E qual que é o objetivo de fazer esse pré-tratamento? Seria a possibilidade de alcançar um nível de inibição plaquetária eficaz de maneira mais rápida e diminuir as complicações associadas à angioplastia, como, por exemplo, trombose de stent, infarto periprocedimento, né? Mas, em contrapartida, o pré-tratamento ele aumenta o risco de sangramento. Então, a gente não vai fazer o pré-tratamento para todo mundo, né? Então, como que a gente vai escolher o segundo antiplaquetário? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o clopidogrel ele é pior que todos os outros dois, né? O clopidogrel ele tem várias interferências com metabolismo hepático, né? Com o P450, né? A enzima que metaboliza o clopidogrel e diversas outras medicações. Então já tem simplesmente o clopidogrel não age e a gente não vai saber isso no momento da sala de emergência. E além disso, né, ele demora mais para agir porque ele passa por várias etapas de metabolização hepática, ao passo que o prasugrel ele é mais rápido, né, ele passa apenas por uma etapa de metabolização hepática, ele atinge aí o pico em 30 minutos, e o ticagrelor ele não passa por metabolização hepática, né, então eles começam a agir mais rápido, né, o prasugrel e o ticagrelor, e são mais potentes que o clopidogrel, né. Mas, enfim, eles já foram comparados em estudos diversos, uns com os outros. A gente sabe que o clopidogrel, o grande estudo que avaliou ele foi o CURE, né? Que mostrou benefícios da gente associar o clopidogrel ao AS. E aí depois a gente teve o Plato, que avaliou o ticagrelor, e o Triton, que avaliou o prasugrel. E o Plato e o Triton compararam, né? O Plato, o ticagrelor versus clopidogrel, e o Triton, prasugrel versus clopidogrel. Ambos os estudos mostraram superioridades, né, do ticagrelor e do prasugrel em relação ao clopidogrel. Porém, tem uma situação que a gente não tem estudos com prasugrel e com ticagrelor,
que é na síndrome coronariana aguda com supra de ST, em pacientes que são submetidos a trombólise. Nesses, a gente só está autorizado a utilizar o clopidogrel. E a gente já inicia o clopidogrel na sala de emergência junto com a S, certo? E nesses pacientes, falando da dose, vamos fazer 300 miligramas de ataque, né? E depois vamos deixar 75 miligramas dia. E aí, vale a pena salientar aqui, né, Zófilo, que a gente não suspende mais, né, o ataque em pacientes acima de 75 anos. Isso veio do novo guideline da SBC. Isso veio. Eles suprimiram essa recomendação tanto no guideline da ESC quanto da SBC, justamente por ter o clopidogrel ter vários interferentes na ação. Então tem polimorfismo genético, tem a própria enzima hepática, né, o P450, citocromo, que interfere na ação do clopidogrel, e também a absorção intestinal. Então, assim, a gente não suprime, já esperando que o clopidogrel tem seus problemas aí no mecanismo de ação. Enfim, então, beleza. Acima de 75 anos também ganha ataque. Exatamente. Então, na síndrome com supra, paciente submetido a trombólise, clopidogrel. Na sala de emergência junto com a S. No paciente que vai para angioplastia primária, uma coisa que a gente tem que ter em mente é, síndrome com supra é o paciente extremamente grave com a artéria ocluída, fechada. Então, eu preciso antiagregar máximo nesse paciente. Então, eu já vou começar com o segundo antiplaquetário na sala de emergência. E aqui, esses pacientes que são submetidos à angioplastia primária, a primeira opção é o prasugrel, a segunda o ticagrelor e a terceira acaba sendo o clopidogrel. Por que o prasugrel é superior ao ticagrelor nessa situação? Fala aí, Zófilo, um pouquinho, que eu tô falando demais. Não, eu ia só salientar para o pessoal que o pessoal tem aquela ideia do síndrome sem supra, que eu tenho que fazer o CAT antes para ver a anatomia, antes de fazer o prasugrel, mas é porque na síndrome sem supra você não sabe se esse cara é um paciente que vai ser candidato à cirurgia, e aí se eu fizer o prasugrel eu vou atrasar em 5 dias a cirurgia do cara, ou se ele vai ser um candidato à angioplastia e o prasugrel não vai atrapalhar a vida dele. Já na síndrome com supra, como provavelmente é uma artéria ocupada e que está totalmente fechada, esse paciente vai ser candidato à angioplastia. E mais raramente esse cara que tem supra vai ser indicado para uma revascularização primária, assim, né? Então aqui eu posso fazer o prasugrel antes mesmo de conhecer a anatomia. Exatamente. Então, e por que o prasugrel é superior em relação ao ticagrelor? Isso vem do estudo ISA-RECT-5, que é um estudo que tem várias controvérsias, né? Tanto é que a SBC não coloca o prasugrel como superior ao ticagrelor, mas na ESC já entra no novo guideline de sem supra, o prasugrel sendo superior ao ticagrelor, né? Por conta desse estudo ISA-RECT-5 que teve a comparação head-to-head prasugrel versus ticagrelor, mostrando superioridade do prasugrel em relação ao ticagrelor. Então, assim, nesse estudo teve tantos pacientes com síndrome com supra, tanto pacientes com síndrome sem supra. Então, vale para as duas situações, tá? Esse estudo ISA-RECT-5. Então, por isso que tem essa diferença aí na recomendação. Mas entra como recomendação 2A na ESC, ou seja, não é uma recomendação tão forte assim, tá? Ninguém vai te criticar se você utilizar o ticagrelor e não o prasugrel. Agora, no contexto de síndrome sem supra de ST, a gente vai ter que fazer uma pergunta. O meu paciente, ele vai conseguir ir para angioplastia, né, em menos de 24 horas, ou seja, é um paciente de muito alto risco ou um paciente de alto risco, que a gente já aprendeu como estratifica, que teria indicação de CAT em menos de 24 horas, e eu vou conseguir fazer esse CAT em menos de 24 horas? Se sim, né, vale a pena a gente segurar o segundo antiplaquetário para iniciar esse segundo antiplaquetário na sala de hemodinâmica. Por que a nova diretriz da ESC, a nova diretriz da SBC trouxeram essa nova recomendação? Porque é isso que o Zófilo falou. Quando a gente inicia o segundo antiplaquetário,
No caso do clopidogrel, por exemplo, a gente tem que esperar 5 dias, e do ticagrelor, 5 dias para o paciente fazer a cirurgia se ele tiver uma anatomia cirúrgica, ou seja, vamos supor, eu faço o cateterismo, fiz o clopidogrel na sala de emergência, aí o paciente vai para o cateterismo, eu vejo que ele é um doente triarterial, que teria indicação com disfunção, né, que teria indicação cirúrgica, e aí eu vou ter que esperar 5 dias para operar esse cara. No caso do prasugrel, a gente tem que esperar 7 dias, é muita coisa. Então, nesse contexto em que eu vou conseguir fazer a angioplastia desse paciente em menos de 24 horas, eu seguro o segundo antiplaquetário e deixo para fazer na hemodinâmica se o paciente não tiver anatomia cirúrgica, tá? E aí, a ordem aqui seria prasugrel, ticagrelor, e aí o terceiro seria o clopidogrel, tá? E aí, também, Zófoli, teve um estudo, que é o ACOAST, né, que também é um estudo recente, que comparou o prasugrel como pré-tratamento. Então, o cara recebia 30 miligramas na sala de emergência, depois 30 miligramas na angioplastia, ou segurava e o paciente só recebia o prasugrel na sala de cateterismo após conhecer a anatomia coronariana. E aí, esse estudo mostrou que o grupo que foi submetido ao pré-tratamento teve mais sangramento. Então, reforçando que para esses pacientes, a gente tem que segurar mesmo o segundo antiplaquetário. Já se o paciente é um paciente que não é de alto risco ou muito alto risco, ou que eu não vou conseguir fazer o cateterismo dentro de 24 horas, aí é recomendado a gente iniciar já na sala de emergência o segundo antiplaquetário. E aqui vai um grande detalhe importante, né? O prasugrel na síndrome sem supra só foi estudado, né? Só havia sido estudado, né, no estudo Triton, no esquema de ser utilizado só após eu conhecer a anatomia coronariana. E esse estudo da COAST veio trazendo essa nova evidência da gente, do pré-tratamento com prasugrel, aumentar o sangramento. Então, nesse caso, em que eu vou demorar para fazer angioplastia, o prasugrel não entra como opção, porque eu vou ter que iniciar o segundo antiplaquetário na sala de emergência sem conhecer a anatomia coronariana do paciente. Aí aqui, a primeira opção vai ser o ticagrelor e a segunda opção seria o clopidogrel. Mas, aquela grande pergunta, o que eu vou fazer no meu plantão na UBS ou na UPA, no SUSão? Qual a segunda antiplaquetário que eu vou escolher? Pessoal, lá não tem opção, é clopidogrel para todo mundo. No SUS, dificilmente você vai encontrar prasugrel, ticagrelor, então a gente acaba utilizando mesmo o clopidogrel. E aí tem alguma recomendação da dose do clopidogrel? Eu já falei para vocês que na síndrome com supra, né, é 300 de ataque, e depois a gente vai fazer 75 miligramas dia, não suprimindo em pacientes, o ataque, né, em pacientes acima de 75 anos. Se o cara for para trombólise, né? Se for para trombólise. Agora, os pacientes que vão para angioplastia primária, no caso da síndrome com supra, ou aqueles pacientes que vão para a estratégia invasiva, né, vão ser submetidos à angioplastia, no caso da síndrome sem supra, que são os pacientes de muito alto risco ou alto risco, para esses pacientes a gente vai fazer 600 miligramas de ataque de clopidogrel e depois vai deixar 75 miligramas dia. Porém, a nova diretriz da SBC trouxe uma nova recomendação baseado no estudo Current OASI 7, mostrando que para pacientes com baixo risco de sangramento e alto risco isquêmico, ou seja, aqueles pacientes que têm uma anatomia coronariana mais complexa ou que tenha bastante trombo na angioplastia, esses pacientes talvez valha a pena a gente deixar 150 miligramas dia de manutenção por 7 dias, e aí depois a gente muda para 75 miligramas dia. Sabia dessa, Zê? Sabia, porque você já tinha me contado, senão não saberia não. Boa. Mas aí eu acho que vale a pena o pessoal decorar a dose do clopidogrel, que é o mais disponível, né, no SUS. E o prasugrel e ticagrelor, consultem depois a dose, a gente vai deixar no post no Instagram também para o pessoal consultar. Você falou de 2 As, né? Que vai ser a aspirina, né? O segundo antiplaquetário e o terceiro A da anticoagulação. O terceiro, você já falou, anticoagulação. Então seriam os anticoagulantes. E aí,
vem a grande discussão também de qual anticoagulante eu vou utilizar, né? E a gente tem, né, os mais disponíveis, a enoxaparina e a heparina não fracionada. O Fondaparinux é muito difícil a gente achar o Fonda no Brasil, apesar de ele não ser uma medicação muito cara, né? Mais por lobby mesmo de laboratório. Mais barato que a Nox. Exatamente. Mas como que a gente vai pensar em relação aos anticoagulantes? Nós sabemos que a heparina de baixo peso molecular, a enoxaparina, ela já foi comparada, né, com a heparina não fracionada e mostrou que a heparina de baixo peso molecular é superior à heparina não fracionada, tá? E tem um outro estudo importante, que é o Synergy, que mostrou que os pacientes que a gente começa com uma das heparinas, por exemplo, vou começar, vou fazer a heparina não fracionada na sala de emergência e depois eu vou mudar para enoxaparina ou vice-versa. Esses pacientes que a gente faz o switch de heparina têm maior risco de sangramento fazendo essa prática, né? Então, em geral, a gente não faz essa prática. Se a gente escolheu uma das heparinas, a gente vai continuar com essa heparina até o fim. Tá? E lembre, gente, se esse cara sangrar, a gente vai estar numa situação bem ruim, né? Que ou sangra, suspende a antiagregação e o cara vai infartar de novo, ou tolera, né? Então é uma situação muito ruim que você não quer se encontrar. Exatamente. E aí, assim, os dois estudos grandes que compararam a enoxa com a heparina não fracionada foi o time 11B e o Essence, que mostraram mesmo a superioridade da heparina de baixo peso molecular, e por isso a gente prioriza a utilização da heparina de baixo peso, exceto naqueles pacientes que vão, por exemplo, aquele paciente com infarto com supra de AST que vai para angioplastia primária, né? Em que a gente é mais fácil, né, a gente usar a heparina não fracionada, que a gente consegue monitorizar o seu efeito de maneira mais prática na hemodinâmica com o TCA, né? E também, se o paciente sangrar, a gente consegue reverter de maneira mais efetiva com a protamina, sendo que a protamina não é tão efetiva assim no caso para reversão da enoxaparina. Então, quando que a gente vai preferir utilizar a heparina não fracionada? Na síndrome com supra, que vai para angioplastia primária, ou naquela síndrome sem supra, que o cara já chegou no PS e vai para o CAT de maneira super rápida. Quem que é esse super rápido? Aqueles pacientes de muito alto risco que precisam ir para o CAT imediatamente, tá? Aí, nesse caso, também a gente usa a heparina não fracionada. No restante dos casos, a gente vai usar quem? A enoxaparina. Aí vem aquela pergunta, e o Fondaparinux? Quanto que a gente usa o Fondaparinux? O Fondaparinux, ele já foi comparado, né, também com a enoxaparina no estudo OASIS 5, se eu não me engano, e mostrou menor sangramento com o Fonda, mas sem diferença aí nos desfechos primários. O problema do Fonda é que ele foi associado a mais trombose de catéter no grupo que recebeu o Fondaparinux e foi submetido à angioplastia tanto primária no caso do infarto com supra, ou aqueles pacientes que foram para angioplastia no infarto sem supra. Eles aumentaram o risco de trombose de catéter, mas principalmente naqueles com supra. Então, nos pacientes com supra que vão para angioplastia primária, a gente não usa o Fondaparinux, tá? É contraindicado usar o Fondaparinux. Já naqueles pacientes que vão que chegam no pronto-socorro e a gente vai mandar síndrome sem supra e vai mandar esses caras de maneira rápida para o cateterismo, você até pode utilizar o Fondaparinux, desde que você faça um bolos de heparina não fracionada antes de usar o Fondaparinux, tá? Então, de maneira geral, você utilizando a enoxaparina, você nunca vai estar errado, né? E tentem utilizar a heparina não fracionada no contexto de infarto com supra que vai para angioplastia primária, ou naquela síndrome sem supra que vai logo para o cateterismo, tá? E a dose da enoxaparina é 1 mg por quilo por dia, né? 2 vezes ao dia, né? Então a gente vai 1 mg por quilo 2 vezes ao dia. E se o paciente estiver acima de 75 anos, a gente vai fazer 0,75 miligramas 2 vezes ao dia. E se o clearance de creatinina for entre 15 e 30, é 1 miligrama por quilo por dia, uma vez ao dia apenas.
E para aqueles que têm clearance abaixo de 15, a gente não utiliza a enoxaparina, e aí a opção passa a ser a heparina não fracionada. Vale lembrar que nos pacientes, a gente faz ataque, né, de enoxa em duas situações. Naqueles pacientes com infarto com supra que são submetidos à trombólise, a gente faz 30 mg EV de ataque, ou aqueles pacientes que vão para angioplastia primária, no caso do infarto com supra de ST. Nesse caso, os pacientes receberão 0,5 mg por quilo endovenosa de enoxaparina. As doses de ataque serão suprimidas se o paciente tiver acima de 75 anos. E a anticoagulação fica até o cateterismo ou 8 dias, o que vier antes? Continua isso? Então, aí a gente vai deixar até abrir a artéria, ou seja, então o paciente vai para o cateterismo, tanto no síndrome sem supra ou com supra, fez o cateterismo lá, a gente deixa até o momento do cateterismo, e aí se o paciente mantiver internado, a gente vai deixar heparina profilática apenas, sem dose terapêutica, ou se o paciente não for para cateterismo, até 8 dias ou até alta hospitalar, tá bom? O que vier também. O que vier primeiro, tá? Legal. Então essa é a recomendação dos anticoagulantes. A dose da heparina não fracionada, pessoal, tanto na trombólise, no caso do síndrome com supra, tanto no infarto sem supra, a gente vai fazer 60 unidades por quilo de ataque, e depois a gente vai deixar 12 unidades por quilo por hora endovenoso, tá bom? Essa que seria a dose que a gente deixaria. E aí tem que controlar o TTPA de 6 em 6 horas, que é um saco, né? E deixar esse TTPA no alvo. Então, esse que é o grande problema de usar heparina não fracionada, que tem que deixar em bomba e ficar monitorizando o TTPA. Bom, gente, a gente conversou bastante sobre as principais mudanças, né, nesses dois guidelines relativamente recentes, né, na ESC do SBC também. A gente falou aqui sobre as coisas que mudam mortalidade, né? Abrir artéria e os 3As. A gente ainda tem um monte de outras coisas para falar, né? Que são as terapias adjuvantes. Quer falar agora ou vamos deixar para a nossa semana do pronto atendimento? Zof, acho que a gente podia pincelar apenas, não vamos entrar tanto em evidência como a gente fez para os 3As, mas vamos fazer um grande resumão? Bora. Então, assim, oxigênio. Antes, dava oxigênio para todo mundo que chegava com síndrome coronariana aguda. Hoje em dia, a gente só dá se o paciente tiver mesmo sinal clínico de desconforto respiratório ou se ele tiver saturando abaixo de 90%. Morfina. Morfina, a gente sabe que ela diminui a absorção dos antiplaquetários, e isso piora desfecho nos pacientes com síndrome coronariana aguda. Então, a gente só vai usar a morfina naqueles pacientes que mantêm dor, a despeito da terapia anti-isquêmica otimizada, que em geral a gente usa para controle de dor o nitrato, que é o mais utilizado. A gente pode utilizar também a dipirona como adjuvante, e o beta-bloqueador, que ele também ajuda no controle álgico. E aí, se não resolver, a gente acaba utilizando a morfina. E o que vai resolver de fato é abrir artéria, né? Exatamente. No caso do infarto com supra, né? No caso do nitrato, né? Que é o mais utilizado, eu gosto muito de utilizar o tridil, né, a nitroglicerina, porque a gente consegue titular, né, porque por ser endovenosa, em bomba de infusão e ter um efeito super rápido, a gente consegue titular muito fácil, né, a nitroglicerina. Diferente de utilizar o isordil sublingual, por exemplo, que a gente perde um pouco o parâmetro de dose, né, de titulação, porque tem um efeito mais prolongado. E aí só que a gente tem que evitar o nitrato nos pacientes hipotensos, ou aqueles que utilizaram o sildenafil nas últimas 24 horas, ou tadalafil nas últimas 48 horas, ou no paciente com infarto de VD. Nesse a gente não pode utilizar o nitrato, né? E aí, além disso, de terapia adjuvante, entram os beta-bloqueadores também, que são um pouco controversos, né? A gente sabe que iniciando os beta-bloqueadores dentro das 24 horas, das primeiras 24 horas, tem um estudo que mostrou, né, diminuição de evolução da angina instável para síndrome, para infarto sem supra de ST, ou seja, utilizar esses beta-bloqueadores diminui, né, a minha isquemia e também evita a evolução para arritmias ventriculares, né? Se a gente dá o beta-bloqueador VO nas primeiras 24 horas.
Agora, beta-bloqueador endovenoso, dificilmente a gente usa, tá? Né, nesse contexto. A diretriz da ESC até coloca como 2B naqueles pacientes que têm uma isquemia persistente, taquicardia ventricular, aqueles pacientes com emergência hipertensiva, até coloca como opção, mas em geral a gente evita, porque o estudo COMET já mostrou aí também evolução pior nesses pacientes que evoluem que usam beta-bloqueador endovenoso, principalmente se tiver fator de risco para choque cardiogênico. Então, assim, a gente não usa beta-bloqueador endovenoso, é muito difícil, tá? O beta-bloqueador VO a gente tenta iniciar nas primeiras 24 horas, mas sem muita correria também, mas tem que checar as contraindicações, que é uma lista grande, né? Paciente que tem broncoespasmo, bloqueio de 2º ou 3º grau, sinais de insuficiência cardíaca, ou seja, aquele infarto, aquele 3 ou 4, pacientes que têm angina vasoespástica, que utilizaram cocaína e estão fazendo espasmo, né, por conta de cocaína, a gente não utiliza beta-bloqueador, aí tem que ser o bloqueador de canal de cálcio, ou aqueles pacientes que têm fator de risco para choque cardiogênico, que é idade acima de 70, pressão sistólica abaixo de 120 ou frequência cardíaca acima de 110, né? Agora, a estatina, pessoal, para esses pacientes, eu gosto muito da frase de um dos chefes lá do INCOR, que é um gênio, né, o Dr. Eduardo, que ele fala que pacientes com DAC, né, e também pacientes com infarto que não recebem, o médico que não prescreve estatina para esses pacientes não merece um bom dia. Porque a gente sabe que a estatina tem alto nível de evidência, tanto para DAC quanto para esses pacientes com infarto, seja com supra, seja sem supra de ST. E, inclusive, vale a pena, tem até um estudo grande, né, mostrando que vale a pena a gente iniciar precocemente a estatina para esses pacientes no contexto agudo. Então, assim, na prescrição inicial, eu geralmente já faço a estatina para esses pacientes. E aí tem que ser estatina de alta potência, a Torva 80 ou Rosuva 40 miligramas, tá? IECA e BRA, a gente vai utilizar para aqueles pacientes que têm risco intermediário ou alto, no caso, como que a gente avaliaria isso, né? Para síndrome com supra, todo mundo tem risco alto. Na síndrome sem supra, aqueles pacientes com Grace, né, score, que daria intermediário ou alto risco. E aí, além disso, o paciente tem que ter uma disfunção ventricular, uma fração de ejeção abaixo de 40, ou diabetes, ou hipertensão, ou doença renal crônica. Se tiver qualquer um desses associado a um risco intermediário ou alto, a gente já inicia também o IECA, mas sem pressa. Tem que chegar a contraindicação, que também tem uma lista grande. E a espirulactona é para aqueles pacientes que têm uma fração de ejeção abaixo de 40, né, no contexto agudo, associado a diabetes ou sinais de insuficiência cardíaca. Importante ressaltar que para pacientes com IECA, que vão utilizar IECA ou BRA ou espirulactona, a gente tem que ficar de olho na função renal, né? Em geral, creatinina acima de 3 para IECA, né, com clearance abaixo de 30, a gente não costuma iniciar, e também um potássio acima de 5,5 a gente não costuma iniciar para esses pacientes, né. E a espirulactona também, pacientes com disfunção renal ou com potássio acima de 5,5, a gente costuma segurar e não iniciar logo de cara, tá. Então essas são as terapias adjuvantes, a gente vai falar muito mais na nossa semana de pronto atendimento, vai falar também dos outros diagnósticos diferenciais de dor torácica, e também vamos vir para São Paulo, o Vini vai ficar o dia inteiro falando com vocês sobre isso no nosso curso prático, ele adora esse tema. Eu tenho até que me policiar para não falar muito, né, Zófilo? Não, mas é muito bom, é muito bom. É isso aí, cara, acho que a gente fez uma discussão super rica. Ficou muito legal. Bacana. Eu acho que deu para a gente abordar tanto a síndrome sem supra quanto a síndrome com supra, né? E falar do tratamento farmacológico, trazendo as novas recomendações das diretrizes aí. Então acho que é isso, né, Zê? É isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente fica esperando vocês na nossa semana do pronto atendimento. Não deixem de se inscrever, porque vai valer muito a pena. E fica aqui o convite também, se vocês quiserem conhecer a gente pessoalmente, nosso curso prático aqui em São Paulo. Esse é um dos temas que a gente discute bastante nele. Discute faz simulação, né, Zê? Não é um casinho... Simulação, nossa... O caso de infarto, inclusive, não é um caso tranquilo, é um caso bem difícil. É bem legal. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado a todos.
e até a próxima. Até a próxima, pessoal.